Lamento, mas eu acho que não veremos muito a professora de artes hoje. Turma, tenho uma notícia pra dar. Infelizmente, não vou poder dar aula hoje. O motivo é que eu vou ter um bebê. No episódio de hoje, Bart faz um boneco de sua professora de artes e, ao lançar um feitiço, acaba engravidando. Isso o transforma em um herói para os casais de Springfield que querem ter filhos. Mas sua fama acaba trazendo problemas e ele termina sendo sequestrado. O episódio começa com Moe fazendo uma reunião no seu bar. O assunto principal é a concorrência com os outros estabelecimentos. Depois de um papo, Moe avisa que trouxe um vídeo com ideias do que eles poderiam fazer. Enquanto o vídeo roda, Moe explica sua ideia: fazer com que todos os clientes se fantasiem de super-heróis. Depois, eles sairiam para um pub crawl, bebendo de bar em bar, pois com as máscaras, os clientes não ficariam com vergonha de beber o quanto quisessem. Moe continua dizendo que planejou colocar nomes de super-heróis nas bebidas. Nisso, ele mostra um portfólio que ele mesmo criou com as ideias e joga na mesa para que todos possam olhar, com drinks... Nick Fury, agente da cachaça, sexo no Batmóvel e Wolverine Whisky. Prontinho, podem ver o meu portfólio. Pelas ruas da cidade, vemos o povo todo fantasiado, indo e vindo de vários bares. Um deles até passa mal e precisa de uma ambulância, enquanto os outros curtem e aproveitam a chance de experimentar drinks novos. Homer, sentado com seus amigos, olha as horas e começa a dizer que era para ele ter voltado para casa horas atrás. Nesse momento, alguém traz uma TV para ele e passa o vídeo do Moe, que o aconselha... Homer, a melhor coisa para fazer nessa hora é encher a cara. Dirigido, escrito e produzido por Mose Lasser. Na manhã seguinte, a família Simpson está inteira tomando café da manhã quando, de repente, escutam um choramingo. Ao saírem, veem o Homer na calçada, todo acabado por causa da bebida. Enquanto ele se lamenta no gramado, o ônibus escolar chega e as crianças sobem sem dar a menor importância para a situação do pai. No caminho para a escola, as crianças olham pela janela do ônibus e veem o estado da cidade e o povo todo limpando. Milhouse comenta, empolgado, sobre seu pai que estava ajudando na limpeza, mas assim que ele é sugado pela máquina de limpeza, todas as crianças riem dele, o que deixa Milhouse bem desanimado. É isso? Não somos todos Josés, cara. Ao chegarem na escola, Milhouse e Bart encontram um recado na porta da sala para eles irem para a diretoria. Bart já saca que o motivo é a aula de artes, então ele se irrita na hora. O diretor Skinner aparece e começa a reclamar sobre a última aula, mas diz que, ainda assim, Bart vai gostar de artes e iria praticar até criar alguma coisa útil que sua mãe pudesse usar. Já na aula de artes, quem está posando é o zelador Willie, e a professora vai passando em cada tela dos alunos, elogiando a todos, até que chega na vez do Bart, e ela o elogia, o que o deixa surpreso. Então, a professora explica que ele havia feito uma arte contemporânea, mas para ele não fazia sentido, já que ele apenas tinha mergulhado um inseto na tinta e o deixado rastejar na tela até não aguentar mais. A professora dá outro nome para a arte de Bart, o que o deixa irritado pelo fato de não gostar de artes. Mas a professora diz que, mesmo assim, iria admirá-lo de longe. De me incentivar! Eu vou admirá-lo de longe! Mais tarde, Bart está andando de um lado para o outro na frente da escola, quando encontra Shauna, que diz estar ali treinando para as Olimpíadas. Bart começa a dizer que precisa se livrar da professora de artes. Então Shauna dá uma solução rápida, dizendo que tudo o que ele precisava fazer era voodoo. Depois de explicar onde ele poderia encontrar a mulher que fazia isso, ela pede para ele a beijar, pois queria deixar alguém com raiva. Até que o superintendente Chalmers aparece, querendo saber o que sua filha sem juízo estava aprontando. Quero deixar alguém com raiva. O que minha filha sem juízo está aprontando agora? Durante a noite, Bart vai até a cabana da mulher que pratica voodoo. Ele compra todas as coisas necessárias para fazer o que queria. Na cena seguinte, vemos Bart e Milhouse em cima do telhado da escola. Em um boneco que ele comprou, ele cola a foto do rosto da sua professora e pergunta se Milhouse conseguiu alguma fonte de DNA dela. Após Milhouse entregar um fio de cabelo, Bart começa a cerimônia e seu desejo é que ela volte para casa com dor de barriga. Depois, ele pede algum item que foi tirado da bolsa da professora. E Milhouse entrega um envelope. Ao abrir, Bart descobre que lá havia ingressos para uma orquestra. E Milhouse fica surpreso que ela tenha conseguido aqueles ingressos. Quê?
extra, com salário de professora de artes. Isso é que é magia negra. No dia seguinte, na escola, tudo estava bem tranquilo durante a aula de artes, até que um dos alunos pergunta onde estaria a professora. Bart, com muito orgulho, revela para a sala inteira que provavelmente eles não teriam notícias dela, já que ele havia praticado um feitiço. Assim que Bart termina de contar, a professora entra na sala, surpreendendo a todos e dizendo que tem uma grande notícia. Então, a professora conta que não poderia dar aula naquele dia, pois estava com dor de barriga. Mas o motivo era muito especial, pois era porque ela estava com um bebê na sua barriga. E todas as crianças ficam em choque. Tenho uma notícia pra dar. Infelizmente, não vou poder dar aula hoje. O motivo é que eu vou ter um bebê. Nesse momento, Chalmers comenta com sua filha sobre o jeito do seu novo namoradinho, se referindo ao Bart. Então, Bart acaba indo parar na sala do diretor Skinner de novo. Lá, ele explica que apenas havia feito um feitiço para que sua professora tivesse dor de barriga e não um bebê. O diretor Skinner explica que isso era um erro comum, pois ele havia usado uma linguagem vaga. Com isso, Bart pensa que realmente engravidou sua professora, mas o diretor explica que não é assim que as coisas funcionam. Bart então questiona como uma mulher engravida, mas o diretor diz que não pode responder àquela pergunta. Me conta como é que as mulheres têm bebês. Não posso conversar isso com alunos do 4º ano. Ano que vem vai saber cada detalhe só. Agora, Bart e Homer estão dentro do carro, e Homer reclama pelo fato de ter sido chamado na escola por causa do que Bart fez. Ele comenta o quanto isso está o deixando irritado. Bart se justifica, dizendo que sua intenção não era deixar a professora grávida, mas que apenas detestava a matéria. Com isso, Homer fala que é normal, pois ninguém gosta de arte, e era por isso que elas ficavam presas dentro de museus. Na casa dos Simpsons, Marge está limpando o carro e manda Bart jogar as coisas no lixo. Enquanto faz isso, um casal o observa, até que decidem ir lá. A mulher questiona se ele seria o rapaz que faz bebê. Mas Bart comenta que prefere pensar que o que ele faz são famílias. Nesse momento, a mulher começa a contar, desesperada, que está tentando há muito tempo ter um bebê e já havia tentado de tudo. Então Bart decide ajudar, mas cobrando um valor por isso. Em seguida, todos vão até a casinha na árvore e, ao pegar um fio de cabelo da mulher, ele faz o feitiço. Mas o homem não acredita muito que aquilo possa ser real. Algumas semanas depois, enquanto Bart estava brincando, o casal aparece todo animado para falar que o que Bart fez havia dado certo. E eles estavam grávidos. O homem fala que, apesar de ter algumas dúvidas sobre a conexão disso, ele pergunta se poderia indicar o trabalho de Bart para alguns amigos na mesma situação. Bart concorda, desde que esses amigos tenham 5 pratas para pagar. E aproveita para cobrar o casal naquele exato momento. Logo a grana e terá sua habilitação de volta. Bart se aproveita da situação e cria uma tenda, onde um dos valentões fica controlando a fila, enquanto Bart atende mais um casal dentro da tenda usando uma churrasqueira e uma espátula que havia pegado de sua casa. Enquanto isso, em sua casa, Marge está cozinhando até que sente falta da espátula e manda Homer ir comprar uma nova. Assim que Homer volta com a espátula, ele passa em frente à tenda do Bart e decide entrar para saber o que estava acontecendo. Ao entrar e entender o que Bart estava fazendo, Homer começa a estrangulá-lo, e as pessoas na fila começam a pensar que talvez não conseguiriam ver o mago naquele dia. Depois, os dois vão para o bar do Moe, e Homer começa a questionar qual seria o problema de Bart. Então, Bart responde que ter um pai que aparece de manhã com uma fantasia com pedras no rosto não tenha sido um exemplo muito bom para ele. Homer vê sentido na frase de Bart e pede um momento para processar tudo aquilo. Enquanto os dois estão ali discutindo, 2 caras armados aparecem e mandam Bart e Homer os acompanharem. Os sequestradores levam os dois até Tony Gordo, o que deixa Homer surpreso. Mas Tony explica que precisa de Bart para que ele faça um bebê. Homer questiona se Tony realmente precisava disso, pois era só fazer algumas coisas e rapidinho ele teria um bebê. Mas Tony explica que já tentou ir a vários médicos e mesmo assim nada tinha dado certo. Ele explica que o bebê não era para ele, e sim para a sua potranca. Depois de fazer vários mimos com a égua, ele apresenta o cavalo que pegou emprestado e pede para que Bart faça a magia acontecer. Bart começa a desafiar Tony, perguntando se ele estava doido, pois o feitiço só funcionava com humanos e não com cavalos. Porém, Tony não se importa e diz que Bart tem até o dia seguinte para fazer um bebê, ou então ele nunca mais veria o pôr do sol. Tony sai com seus capangas, deixando Homer e Bart sozinhos no celeiro com os cavalos.
Neste momento, Homer fala que não é a melhor hora, mas que era necessário que Bart soubesse de onde vêm os bebês e como eles são feitos. Mas antes que Homer comece a explicar, Tony volta e diz que o filhote de cavalo precisa ser macho e, se possível, que o cavalo fosse capaz de se infiltrar na polícia e descobrir o que eles fazem. Dentro do celeiro, Bart e Homer começam a discutir e Bart diz que tudo aquilo era culpa de Homer, pois ele não era um bom exemplo de pai. Ele comenta sobre todas as coisas bizarras que Homer já fez e, após dizer isso, fala que foi a criação medíocre que Homer deu a ele que o havia levado à perdição. Depois de escutar essas palavras, Homer começa a se sentir culpado e decide que, a partir dali, irá começar a ser um pai melhor. O primeiro passo seria salvando os dois daquela situação. E, para isso, ele iria fazer um cruzamento entre os cavalos. Mas assim que Homer pega o cavalo para juntá-lo com a potranca, o cavalo desvia e mostra a eles que a égua não era muito a sua praia. Homer então entende o que estava acontecendo, enquanto Bart fica confuso. Homer explica que o cavalo não curtia a garota. E Bart não acha nada demais, já que ele também não gostava das garotas. Então, Homer explica no ouvido de Bart do que o cavalo realmente gostava. Após toda a explicação, a potranca se solta e vai até outro cavalo. Homer, ao ver a cena, reconhece o cavalo como sendo o Sudley e revela que esse foi o cavalo responsável por ele se tornar homem. A cena mostra um evento de anos atrás, quando o cavalo carregava caixas e caixas de cerveja e uma multidão parava para vê-lo. Homer estava no meio das pessoas e tentava de tudo para ver o desfile, até que o cavalo de repente parou, o que fez uma lata de cerveja cair aos pés de Homer. Assim que ele bebeu, seu mundo se tornou colorido, mesmo ele não gostando nada do sabor. De volta ao celeiro, a potranca entra na baia do Sudley e Bart percebe que os dois se gostavam. Homer diz que eles apenas precisavam criar o clima perfeito, e assim ele faz. Primeiro tampando os olhos de Bart e em seguida cantando para gerar um clima entre os dois. Até o Bart ajuda com a cantoria. Embora eles preparem todo o cenário para os cavalos namorarem, eles não parecem se importar muito e logo entram no local deles. E assim os cavalos têm seus momentos íntimos. Na manhã seguinte, Tony se reúne com todos para fazer o teste de gravidez na potranca. Assim que eles veem o resultado positivo, Tony fica empolgado e um de seus capangas também, pois nunca tinha visto seu chefe tão animado. Homer e Bart são liberados, mas não irão para casa de limusine, e sim em um carro bem pequeno, o que deixa Homer desapontado. Depois de um ano, Marge aparece para dar conselhos à família de cavalos, e vemos que, no fim, a família do cavalo acabou se tornando uma família bem moderna. Para encerrar o episódio, vemos o cavalo Sudley em um julgamento, onde ele afirma que viu o acusado se livrar de 7 pessoas. Mas logo o juiz aparece usando uma roupa da marca de cerveja Duff. E todos no tribunal se revelam como sendo fãs da bebida. E toda a cena do tribunal é, na verdade, apenas um comercial da cerveja. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos.